Bom dia, tarde e noite. Todos que acompanham o nosso canal Peter Shaw e Ronaldo Coutinho, lembrando aqui se inscrever, acionar aqui o nosso sininho, a notificação, tudo mais. Aqui tem o último vídeo que é do Peter, aqui os 3 últimos mostrando aqui o estendido. Hoje é de 15 dias, amanhã tem o estendido e aqui no sábado 15 dias. E aqui os canais parceiros, o Soagro, que é segunda, quarta e sexta Paraná, o Tempo e Dinheiro todo dia de semana às 2 da tarde, o Marcou no Esporte, que é Florianópolis, por volta de 1h20 da tarde, o Peter, que já tem o último vídeo atualizado, o próximo é amanhã, sexta, e os canais aqui caso mostrando mais das praias aqui do sul, e clicando lá tem o São Joaquim Online. Então, aqui o nosso patrocinador, a Segna e o GPS Agrícola. É uma importante ferramenta também na agricultura, que tem uma grande utilidade, principalmente na parte de campo. Então o pessoal acompanha aqui depois o vídeo mostrando o equipamento e é uma empresa nacional com atuação na América Latina. Segna, seu GPS agrícola. Ei, moçada, aqui é o Antônio. E aqui é o Gabriel. E a gente tá aqui, com o rei do GPS agrícola, Segna GPS. Nós vamos lançar uma música chamada O Rei do Agro. Então, o que acontece? Nós somos os reis do agro. E o Segna GPS são os reis do GPS, né, pessoal? E sabe o negócio? É o melhor que tem no mercado. Sabe por quê? Porque é 100% nacional, 100% brasileiro. Isso aí, vem ser junto o rei do agro com o Antônio Gabriel e os reis do GPS junto com a Segna. Como é que é a moda, É mais ou menos assim, de caipira humilhado, pra rei do agro, de caipira humilhado, pra rei do agro. Aí que a roça venceu, hein? Tamo junto. Antônio Gabriel e Segna GPS Agrícola. Aqui eu mostrando aqui a temperatura do oceano. Já está recuando, está começando a ficar mais frio aqui no nosso litoral, que é época, né? Aos poucos a corrente das Malvinas vai ganhando mais força. E aqui também vai diminuindo um pouco a temperatura. Fica mais quente aqui no litoral do Nordeste com 28 a 30 graus. Aqui a temperatura dessa madrugada. A gente observa aqui na parte sul do hemisfério, próximo ao polo, águas mais frias. Um pouco de água quente e fria no Índico, mais frio aqui nessa região. Aqui diminuiu o calor aqui na água da costa da Austrália. E no nosso lado nós temos o quê? Águas mais quentes aqui no Nino 1 e 2. Aqui também deu uma diminuída, está com águas mais aquecidas também. Mas é provisória, abaixo dela tem água fria. E aqui continua ganhando intensidade ou estabilizando e uma grande área de água fria no Pacífico e começando a esfriar. Está esfriando gradativamente mais aqui o litoral da Argentina e sul do Brasil até a altura de Santa Catarina. E começa a esfriar também aqui. Continua quente no litoral do Nordeste. Aí é dado real, não é vamos dizer assim, projeção. Aqui o Nino 1 e 2, ele continua aquecendo, já está com 0,7, porque tem uma bolha de água quente que depois vai estar aflorando. Mais tarde, talvez daqui a uns 5, 10 dias, ele comece a cair de novo. O Nino 3 e 4, que define se é laninha ou não, está aqui, está na faixa de quase 1, está 0,9 abaixo. Ele vai ficar oscilando um pouco, em torno de 1 grau negativo. Tá praticamente, só perde para essa época aqui que estava muito forte. Depois deu uma subida, agora caiu, chegou aqui um pouco em 1,1 aqui no começo de março e agora nós estamos com ele estabilizado próximo de 1 negativo. Exatamente como o modelo mostrava o da NOAA, mostrava lá no final de janeiro, fevereiro, mostrava essa situação que em fevereiro, março começaria a ter o quê? Ele começaria a cair, estabilizaria e vai ficar assim por um bom par de tempo. Aqui para abril, maio e junho, nós temos aqui a laninha bem configurada. Lembra aqui que está positivo? Vai começar a esfriar a partir de abril, voltando a uma laninha clássica, nada de laninha Modoc. E aqui nós temos vamos dizer assim, água um pouco mais quente, próxima à costa, mas é agora em março, depois começa a esfriar. Começa a aparecer água fria aqui no Atlântico, na altura do litoral do Sudeste e ainda com água quente no Nordeste. Por enquanto fica bom aqui no Nordeste e começa aos poucos a secar aqui o Sul. Quando chega ali o inverno, nós temos o quê? A água fria, a laninha moderada, talvez forte, o Atlântico aqui uma mescla de água quente e água fria,
e começa a esfriar mais o Atlântico tropical e também aqui na costa da África. Ainda um pouquinho quente aqui na costa norte do Nordeste. Isso aqui ainda pode fazer com que a estação chuvosa se estenda um pouquinho mais do que o normal nas áreas onde está chovendo no Nordeste, avançando um pouco lá para o final de agosto. E aqui no sul, a chuva bastante irregular. Essas águas quentes aqui pode ser que deem alguns momentos de trégua, mas a princípio é chuva bem irregular em abril, maio, junho, julho e agosto. Talvez um período de chuva excessiva possa acontecer entre o inverno e o começo da primavera, que seria muito, muito bem-vindo. Aqui, agosto, setembro, outubro, ou seja, inverno, primavera, nós temos a laninha bem desenvolvida e o nosso Atlântico aqui, ó, some completamente a água quente, fica de água normal a fria e aqui também diminui um pouco, ficando de normal um pouquinho quente. Então, isso aqui pode afetar uma boa parte do centro-sul do país. Talvez o Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina seja um pouco menos afetado, mas continue irregular a chuva, as massas de ar frio chegam mais cedo, trazendo o risco de geada para o pessoal do milho safrinha entre maio e junho. E como vai ser um outono um pouco mais frio que o normal, o ciclo normal do milho safrinha ele vai esticar um pouco mais. Mesmo quem plantou ali em meados de fevereiro, ele pode esticar até final de junho, início de julho, o que é muito ruim, porque a partir da segunda parte de maio, junho e julho, nós temos um risco muito alto de geadas que possam trazer danos em toda a região sul, Paraguai, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Triângulo Mineiro, centro-sul de Goiás e até mesmo uma chance pequena de pegar alguma coisa de algodão ali na região de Primavera do Leste e alguns outros cantos do Mato Grosso, como tivemos no ano passado. Fora o café, que continua indicando 1, 2 ou 3 eventos de frio que possam trazer algum problema para o café esse ano. É outro ano problemático, além do pessoal da banana no sul de São Paulo e litoral catarinense e as frutas tropicais aqui também. Pastagem, aquelas pastagens sensíveis ao frio também vão sofrer mais cedo. Quem arriscou com feijão tardio tem que ficar atento de agora para frente com as doenças. Poderemos ter problemas aí de doenças mais no sentido de madrugadas frias, orvalhadas ou com nevoeiro. Facilita muito a antracnose. Para quem tem hortas comerciais tem a requeima, batata também tem a requeima, fora o risco em si da geada. Tem muita gente que plantou feijão aqui nessa área aqui dos Campos de Palmas, que pode ter aí alguma chance de geada já no mês de abril, que ali não chega a ser uma raridade, então é um risco maior esse ano. E ela estica, ó, setembro, outubro, novembro, continua bem intensa a laninha e continua bastante frio o Atlântico tropical em frente ao Brasil, e aqui começa a aumentar a área normal, começando a dar sinais de resfriamento. Então é um quadro problemático. Então a safra de 2022, 2023 também vai ser sob efeito da laninha, com chuva irregular, o frio indo até tarde. Isso pode atrasar o plantio em algumas áreas aqui do sul do Mato Grosso do Sul, tanto pela falta de temperatura no solo, como pelo risco de geada dependendo da região. Vai atrapalhar a fruticultura. De início, esse inverno é bom para a fruticultura, porque vai ter uma boa soma de unidades de frio, horas de frio. Mas, quanto mais frio tu tem somado, menos calor tu precisa para brotar. Normalmente, em anos de laninha, tu sempre tem um período de calor que dura de 10 a 15 dias. Se esse calor vier entre maio e junho, menos problema, porque a diminuição do dia segura um pouco a planta e ainda não tem uma soma tão grande de unidades de frio. Agora, se esse calor vem na segunda parte de julho ou em agosto, aí é muito ruim, principalmente fruta de caroço. Então, não podem faça a poda verde agora, não podem durante o inverno, nem na primavera, deixem florescer, frutificar, para depois ver se vale a pena ou não fazer a poda. Quem tem sistema de anti-geada usando irrigação, tente aproveitar esses episódios de chuva para tentar reservar o máximo de água. Só uma curiosidade, esse episódio de chuva que nós estamos tendo agora, dos últimos 3 anos, é o episódio mais fraco. Para ter uma ideia, no oeste catarinense tem várias estações que não chegaram nem a 100 milímetros, enquanto que nos outros episódios que nós tivemos ano passado, seja no verão, ou no outono, no inverno, ou na primavera, nós tivemos locais com 300, 400 milímetros. Isso também preocupa, a falta de chuva mais lá na frente. Temos que torcer para que haja um outro episódio de chuva um pouco mais consistente entre o início, meio do inverno ou meio, final de inverno.
E aí vem o outro lado da moeda. Em anos de laninha, tu também perdes por excesso de chuva. Tem gente agora perdendo porque está chovendo demais. A soja está germinando na vagem, feijão em alguns casos, atrapalha um bom andamento na parte de tratamentos em geral. Então, anos de laninha, tu tem problema na mesma lavoura, falta de chuva, excesso de chuva na hora errada. Por isso que a maior defesa que eu venho batendo na tecla há muito tempo é escalonar o plantio. Isso vale para o trigo, os cereais de inverno em geral, vale para a safra do ano que vem, escalar, fazer junto, onde for possível fazer junto, a soja e o milho escalonados. Por quê? Porque dificilmente tu vai perder 3 épocas de plantio, muito difícil. Pode às vezes ter um evento de granizo na propriedade, uma chuvarada muito intensa ou uma geada meia louca, isso até pode. Mas normalmente sempre acaba tendo uma situação favorável para que um ou dois plantios venham bem. Outro detalhe, buscar variedades mais resistentes, com um ciclo mais longo, porque quando tem a estiagem, vamos dizer que dê 30 a 35 dias com muito pouca chuva. Uma variedade de ciclo longo, ela consegue aguentar e quando volta a chuva, ela recupera parte disso. Uma variedade de ciclo curto, ela acaba não tendo jeito. Se pegar, acaba dando metade ou mais do ciclo dela, ela se vai mesmo. Teve um que fez no Paraná e conseguiu colher bem a soja. Então, escalonamento e buscar variedades pouco usuais numa situação como essa. Por quê? Porque esse ano não é um ano normal. É um ano que tem que ter criatividade, muita conversa com o seu técnico para ver os prós e os contras dessa ou daquela atitude a ser tomada. Aqui a parte de temperatura, isso é real, ó. Aumentou a água de frio em profundidade, está quebrando a água quente, como o modelo sinalizava. Ele colocava a partir de março essa água quente quebrando, essa água fria quebrando a água quente, essa água quente vindo mais para cá. Aqui, ó, por isso que está com o Nino 1 e 2 ainda subindo e o Nino 3 também deu uma subidinha. Depois o que acontece? Vai enfraquecendo essa água quente, aqui está aumentando, essa água quente vai ficar restrita à linha data e nós temos o quê? Um predomínio maior de água fria. Isso nas projeções que a gente vai ver agora. Ó, aqui é o mês de março. Ó. Exatamente o que foi projetado está acontecendo. Com água quente nesse canto da América do Sul, água fria no meio e água quente vindo para cá. Em abril, praticamente some a água quente, voltando à laninha tradicional, e a água fria tomando conta e a água quente ficando. Maio, sem mudanças, intensifica o frio. Junho continua sem mudanças. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então a água quente fica restrita próximo da linha data, ela não avança para leste. E a água fria durante a primavera e início do verão, ou seja, até o final do ano, água fria. Como não tem aqui, a gente vai mostrar mais tarde, né? Provavelmente dezembro, janeiro, fevereiro, março e talvez fevereiro, março e abril, nós ainda vamos ter, porque tu não muda uma água quente e uma água fria dessa maneira em pouco tempo. Então, essas projeções aqui, ó, o que foi projetado para janeiro fechou, o que foi projetado para fevereiro fechou, o que foi projetado para março está fechando, e aqui estão as projeções futuras. Não dá para ignorar. Outubro, novembro, dezembro, continua com a laninha bela e formosa, o Atlântico frio, todo o quadro sem alteração, como a gente vem apresentando. É só o pessoal olhar os vídeos antigos e vai perceber que o que a gente falou lá em junho, julho, agosto fechou, o que a gente falou em outubro, novembro, dezembro fechou. Vejam os mapas, vejam o que foi projetado, o que aconteceu. Então não tem dúvida. Até o momento, ano de 2022, todo ele com laninha, e uma laninha até moderada forte. A safra de 2022, 2023, até o presente momento, toda ela indicando seco laninha, porque tudo indica que vai até o final do próximo verão. As chuvas continuarão irregulares, teremos problemas com excesso e falta de chuva na hora errada, frio e calor na hora errada. Então, tudo assim contrário ao ciclo normal para a produção. O que fazer nessa situação? Escalonamento de plantio, conversar com o seu técnico, mudança de variedade, conversar com o seu técnico, mudança na maneira de como fazer as adubações, também converse com o seu técnico. Para quê? Para maximizar melhor os recursos que tem, minimizando os prejuízos que vão vir a contento. Alguns vão se dar bem,
muitos vão se dar mal e outros vão ter uma produção razoável. Como os preços provavelmente serão bons lá na frente, tudo indica que teremos, para quem for bem criativo e bem consciente, uma situação boa para a agricultura, mas não serão muitos não. No setor do turismo, o frio chegando cedo, os eventos de frio sendo mais fortes que o comum, provavelmente a incidência de geada e quem sabe até neve um pouco mais forte ou mais frequente do que o normal, tudo isso vai favorecer o turismo de inverno, que novamente o que vai pesar vai ser a criatividade, preço e inteligência nas promoções. A parte de lojistas também, vitrines mudando na hora que tem que mudar, acompanhe sempre a previsão, na hora que tiver projeção de ondas de frio, capriche na vitrine. A hora que vem algum calorzinho no meio, aproveite para desovar algum produto, né, relacionado a isso. É ser criativo. A vitrine tem que acompanhar mais ou menos o clima. Claro que se está no inverno, predomina as roupas de frio, mas tu pode de vez em quando mudar. Que nem agora. Essa segunda quinzena de março, no geral aqui no sul, ela vai ser mais fria. Nós vamos entrar um frio agora entre sábado e domingo, mais para domingo aqui em Santa Catarina e Paraná, então já modifiquem a sua maneira de vender os produtos, principalmente nas cidades frias, como Curitiba, a região do Planalto Norte Catarinense, o Alto Vale do Itajaí, a parte oeste, meio oeste, centro, serra, a Serra Gaúcha, Porto Alegre, até mesmo Floripa. São Paulo, a Grande São Paulo, aí vem a gastronomia, a parte de cafezinhos, bebidas quentes, já se preparar nesse sentido. Então, a semana que vem vai ser uma semana um pouco mais fria. Então, tudo nesse sentido, o que é? Ficar prevenido para conseguir ter o máximo possível de lucro. Por quê? O que vai determinar o sucesso ou não vai ser a nossa economia. A parte de São Pedro ele vai fazer. A parte econômica é uma incógnita. Se nós vamos estar com a economia ruim, boa ou mais ou menos. Tudo isso vai afetar. Para o pessoal da pesca, as ressacas poderão ser mais frequentes, poderão ser mais intensas. Então, verificar se está tudo ok nos locais onde ficam os barcos, as praias, a prefeitura, nesses balneários que dão problema, verificar se está tudo ok, com certeza não vão fazer, para evitar o quê? Prejuízos. E uma outra ressaca muito forte, com certeza deve apresentar entre o outono e o inverno, que é comum nessa época do ano e pode ser mais acentuado em situação de laninha. E torcer para que os eventos extremos de frio sejam o menos possível. Provavelmente 1, 2, 3 ou até 4 massas de ar frio de respeito a gente deve ter entre o outono e o inverno. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, até sábado.